Boa tarde, queridos seguidores do canal Juliana Bertolozzi, meus seguidores também do Twitter. Muito boa tarde, pessoal que migrou do canal do Alex MacGyver Vídeos. Boa tarde, sejam bem-vindos. Hoje eu vou falar um pouquinho, de novo, sobre o governador do estado de São Paulo. Afinal, como eu disse antes, eu sou de São Paulo. Desculpem o barulho da obra. Eu vim gravar aqui fora para aproveitar um pouquinho da luminosidade natural, mas a gente tem que lidar um pouquinho com esses ruídos, né? São Paulo é uma cidade que está sempre em crescimento. Bem, eu vim falar um pouquinho sobre o meu ditador favorito, Ditadória. Tudo bem? Pessoal, primeiro, eu gostaria de fazer um pequeno cronograma, prometo que vai ser breve, da história do coronavírus, da pandemia, das medidas tomadas por Dória em São Paulo para quem não é morador desse estado, para entender melhor o que aconteceu e também para os próprios moradores, para refrescarem um pouquinho a memória, para a gente entender a que ponto nós chegamos, a que ponto chegamos dessa pandemia, a que ponto chegamos em tudo. Então, eu vou fazer uma retrospectiva bem rápida a respeito de tudo o que aconteceu e o momento em que nos encontramos agora. Vamos lá? Bem, pessoal, eu gostaria então de voltar no tempo, tá? Pra gente entender toda a cronologia. Bom, em primeiro lugar, vamos lá. Quando que estourou a pandemia do coronavírus em Wuhan, a província chinesa, onde os primeiros casos foram relatados e então acendeu-se um alerta mundial para o que estava por vir em dezembro do ano passado, dezembro de 2019. Alguns casos foram reportados em novembro de 2019, mas abafados. Foram casos que depois foram reportados como sendo uma gripe comum. Enfim, nunca saberemos, né? Quando se trata da China, porque afinal, transparência não é bem o forte deles. Agora, como isso afetou o Brasil? Bem, sabemos que os primeiros casos aqui no Brasil começaram alguns antes, mas a grande maioria, a explosão de casos, aconteceu após a realização do carnaval. Vamos então agora adiantar um pouquinho e vamos para fevereiro deste ano, fevereiro de 2020. No dia 4 de fevereiro de 2020, o governo federal decretou estado de emergência para conter o coronavírus no Brasil. O presidente enviou ao legislativo uma PL para planos de quarentena, tornando exames obrigatórios, tratamentos,
exame dos turistas que estavam chegando no Brasil. Inclusive, a rede de notícias BBC, que é britânica, fez uma matéria falando sobre, nesta época, tá? Falando sobre a gravidade de eventos como o carnaval que estava prestes a acontecer aqui e a disseminação do vírus. Porque naquele momento já se sabia da gravidade de aglomerações e o poder que o vírus tinha de se espalhar durante essas aglomerações. A própria BBC questionou isso e recomendou que aglomerações não fossem feitas, que festas como carnaval não fossem feitas, que grandes reuniões naquele momento não fossem feitas. A medicina ainda não estava sabendo exatamente como lidar com o coronavírus e como tratar. Era um enigma e ainda é. Então, a recomendação tanto do governo federal quanto dos próprios jornalistas da BBC foram a de conter aglomerações, festas como carnaval, para que naquele momento o vírus fosse contido. Então, no dia 4 de fevereiro, o Estado Federal, o presidente, publicou diversas medidas para prevenir a chegada do coronavírus ao Brasil. A portaria foi publicada em uma edição extra do Diário Oficial da União, o DOU. Nas medidas publicadas, o Ministério da Saúde ressaltou que a epidemia seria um evento muito complexo, que demandaria esforços muito grandes do SUS para a identificação de eventuais afetados que estivessem chegando para o país e que fossem implementadas políticas para reduzir os riscos de transmissão e que também os governadores, prefeitos considerassem não realizar o carnaval. O carnaval é um evento que atrai turistas do mundo inteiro para o Brasil. E estávamos diante de uma grande ameaça e completamente despreparados. Alguns prefeitos tomaram essa iniciativa por conta própria e cancelaram o carnaval. Eles sabiam, eles foram conscientes. A grande maioria, incluindo todos os governadores do país, ignorou solenemente o decreto do presidente e realizou o carnaval mesmo assim. Mesmo assim, após a decretação então dessa medida provisória, de todos esses alertas, foi confirmado que a terça-feira de carnaval no Brasil seria no dia 25 de fevereiro. Os desfiles das escolas de samba em São Paulo ocorreram nos dias 21 e 22 de fevereiro, sexta e sábado. E no Rio de Janeiro, as escolas do Grupo Especial, que desfilam na Marquês de Sapucaí, desfilaram nos dias 23 e 24 de fevereiro de 2020, domingo e segunda, respectivamente. Enquanto isso, blocos de rua ocorreram normalmente. Aglomerações, milhares. Vejam, eu vou mostrar as imagens a seguir. Então, todos os alertas foram ignorados solenemente.
os casos de coronavírus aqui no Brasil começaram a surgir e explodir, alguns governadores, entre eles o nosso Ditadoria, criaram a campanha Fique em Casa. Determinando o uso obrigatório de máscaras. Isso data de 4 de maio de 2020 aqui no estado de São Paulo, conforme imagens que eu vou mostrar. Nosso governador colocou máscara até no metrô. Precisa, que bonitinho o metrô de máscara. Ele mesmo, nesse momento, ele não dava entrevistas usando máscara, não. Ele apenas passou a usar máscaras quando ele declarou ter contraído o coronavírus. Eu gostaria apenas de fazer um comentário bem breve. Eu fui uma das pessoas que aderi à campanha Fique em Casa. Saí pela última vez no dia 12 de março de 2020 para ir ao médico, fazer exames de rotina. Deixei de ver os meus pais, a minha família, meus amigos durante 3 ou 4 meses. Usei máscara para descer o lixo no elevador aqui do prédio. Não saí, não tive contato com absolutamente ninguém. Todos os meus funcionários passaram a trabalhar remotamente. Dispensei a ajudante. E mesmo assim, fui internada na madrugada do dia 6 para o dia 7 de junho, com mais de 90% da capacidade do meu pulmão comprometida, e fui diagnosticada. Testei positivo para o coronavírus. Fiquei internada 15 dias em isolamento completo. Tomava mais de 15 remédios por dia no começo, tanto por via oral, como pelo catéter, até injeções na barriga, anticoagulantes. Fazia exercícios de respiração. Fiquei em pé somente após 5 dias de tratamento, sozinha. Antes disso, precisava de ajuda até para ir ao banheiro. O fico em casa não adiantou muito, não. Eu fiquei em casa. E 15 dias no hospital. Inclusive, eu até ajudei como cobaia. Fui recrutada como cobaia pelas equipes médicas por não ter absolutamente nenhum fator de risco até então associado à doença, como diabetes, hipertensão, obesidade, problemas respiratórios ou qualquer coisa assim. E o fiz. E por que eu digo que eu fiz com muita alegria? Porque eu sabia que estávamos lidando com algo complexo e que a medicina precisava de ajuda para entender por que eu havia sido contaminada. Eu precisava de ajuda para entender por que eu havia sido contaminada, sem ter qualquer fator de risco.
Os meus pais têm. Os meus pais não pegaram. Eu peguei. Os exames não detectaram nada de errado. Foram 15 dias de internação, mais 20 dias de isolamento total aqui em casa. Quase 10 quilos a menos. Algumas sequelas, algumas cicatrizes de guerra, mas aqui estou. Então, fique em casa não deu tão certo. Acho que as máscaras que foram usadas nos metrôs foram mais úteis do que as que eu usei e do que as medidas de prevenção que eu tomei, como esterilizar tênis todas as vezes que usava elevador, luva, trocar a roupa, usar a máscara. Agora, voltando ao impacto no comércio. Como eu disse, e peço perdão pelo erro, corrijo-me aqui. A notícia que eu vou passar para vocês é de 12 de maio de 2020, onde cada 10 empresas, 4 foram afetadas pela pandemia. Isso foi noticiado já em maio. De 1,3 milhão de empresas que fecharam temporária ou definitivamente até a primeira quinzena de junho, 40%, ou seja, pouco mais de 522 mil empresas encerraram suas atividades por causa da pandemia do novo coronavírus. Isso significa um número absurdo de empregados que foram demitidos, afastados. O impacto foi devastador. Tivemos o prefeito recém-eleito, senhor Pé na Cova, fechando portas, soldando portas de estabelecimentos comerciais. Funcionários da prefeitura foram flagrados fazendo isso. Algumas das empresas que quebraram durante a pandemia foram companhias aéreas. Acho que elas foram as primeiras a sentir o baque da pandemia. E também logo em seguida por empresas que também dependem de turismo, como empresas que organizam viagens de turismo, viagens corporativas, e varejistas que também não estavam acostumadas com vendas online, o chamado e-commerce, também sofreram. Eram grandes empresas varejistas, desculpem, tem um gatinho aqui, eram grandes empresas varejistas que estavam acostumadas apenas a vender em lojas físicas e não online, e também sofreram com impacto. Alguns nomes vou citar aqui, vou mostrar depois as imagens. Bem, né, porque a gente pensa, não, é só lojinha de esquina, só comérciozinho ali. Não. Nós temos muitas empresas grandes que sofreram. Empresas como Latam, Avianca, Aeroméxico,
o Cirque du Soleil. Até ele não resistiu. Simples, não existe circo sem plateia. E não dá para manter astros sem vender ingressos, né? A empresa existia desde 1984. Pediu recuperação judicial, dívidas estimadas em US$ 1 bilhão, se não me engano. E ao todo, 44 espetáculos foram encerrados e mais de 3.500 funcionários foram demitidos. A locadora de carros Hertz também foi uma que não aguentou a pandemia. E outras grandes americanas, como a varejista J. Crew, agora sim a J.C. Penney, que também era uma centenária loja varejista americana. Não deu para escapar do corona, da pandemia. E aí, meus amigos, nós tivemos aqui em São Paulo algumas situações inusitadas, porque o nosso grande ditador construiu hospitais de campanha e derrubou sem sequer usá-los. Ficamos 52 dias na chamada fase verde. E o que seria a fase verde? Seria a abertura dos comércios, estabelecimentos comerciais, restaurantes, parques. E mesmo assim, parques foram multados, acusados de aglomeração. Aglomeração em parque, senhor João Dória? As pessoas só foram andar, caminhar, respirar um pouco de ar puro, sair de casa um pouco. E aí, após as eleições, no dia 30 de novembro, após o segundo turno, ele decretou o recuo para a fase amarela. No dia 13 de novembro de 2020, o governador João Dória publicou em seu perfil no Twitter, deu uma coletiva de imprensa, como eu já mostrei em um vídeo anterior, dizendo que não recuaria da fase verde para a amarela. No dia 30 de novembro, um dia após o final das eleições, após o segundo turno, ele voltou atrás e recuou para a fase amarela. Significa que voltamos a ter restrições no horário do funcionamento de estabelecimento de bares, comércios, restaurantes, prejudicando novamente empresários que esperavam recuperar um pouco daquilo que foi perdido durante o ano. E aí, como se tudo isso não bastasse, ele decretou que não haverá Natal. Vai aplicar medidas proibindo qualquer tipo de festa, festividade, celebração privada ou pública, enquanto não tivermos a vacinação dos brasileiros de São Paulo. Não vamos permitir, adotaremos medidas legais e que se sobrepõem, inclusive, a medidas municipais para impedir a realização de festas, nem de Réveillon, nem festas celebrativas, sejam públicas. Que as famílias
não podem se reunir em suas próprias casas, muito menos em estabelecimentos, mas que famílias não deverão se ver, se reunir. Senhor João Dória, eu lhe pergunto, e o seu Natal? O senhor vai ver a sua família? Ou o senhor irá passar sozinho? O senhor vai visitar, vai receber parentes ou vai ficar sozinho? Eu lhe pergunto, senhor governador, se as medidas que o senhor nos impõe também valem para o senhor.